20 de janeiro de 1913. Na Academia de Ciências de São Petersburgo, um professor aposentado se levanta e apresenta à plateia a análise matemática de um poema. E aí, tudo bom? Pois é, análise matemática de um poema, poesia e probabilidade. Deixa eu contar pra vocês como que essa história mudou, assim, o século XX e até o XXI. Tudo começou com um professor chamado Andrei Markov. Ele era matemático, nascido e criado na Universidade de São Petersburgo. O cara estudou lá e ficou lá praticamente para sempre, até se aposentar. E durante a carreira toda ele estudou probabilidade. Ele deu continuidade ao trabalho de uma família, de uma linha toda de matemáticos que veio antes dele, estudando coisinhas assim tradicionais, do tipo cara ou coroa, dados jogando números de 1 a 6, assim, essas coisas bem simplesinhas que no futuro viraram coisa de escola. Só que o Markov, ele era tudo menos tradicional. Você vê, numa Rússia imperial, czarista, ele era republicano. Numa Rússia católica ortodoxa, ele era ateu. E num país frio, ele era o cara mais esquentado. Pois é, ele era rude, agressivo, até mesmo com os amigos matemáticos dele, ele assim, boca suja, não tinha medo de criticar. E na política também o Markov era durão. Como a Revolução Russa estava para estourar e estavam tendo revoltas nas universidades, o governo mandou os professores ficarem de olho nos alunos, ficarem meio que espionando, monitorando os estudantes. E o Markov falou, não vou ser agente do governo? E daí o governo falou, ok, tchau, você não é mais professor. Ele, tá bom, não sou mais professor, eu saio da universidade. E ele se aposentou. Já estava assim, acho que com 50 e poucos anos na época. Só que foi quando aposentado que ele apresentou o seu melhor trabalho. O Markov resolveu olhar por uma coisa que ninguém estava olhando na época da probabilidade, que eram probabilidades dependentes, associadas. A ideia de que, se está chovendo hoje, qual é a chance de chover amanhã? Na época, todos os eventos são independentes, que história é essa? Markov falou, não, olha só. Ele pegou um romance em verso chamado Evgeny Onegin, é um clássico russo, e Markov resolveu tratar o romance como simplesmente uma lista de letras. Esqueceu a história, ignorou a história, falou uma lista de letras. E daí, assim como alguém que pode olhar, sei lá, se vai chover hoje, se chover hoje, chover amanhã, etc., Markov ele resolveu olhar se letra após letra, se depois de uma vogal tinha uma consoante, se depois de uma consoante tinha uma vogal. Ele queria responder essa pergunta. Se uma devida letra é vogal, qual é a chance da próxima letra ser uma consoante? Parece uma pergunta imbecil, mas obviamente ele não estava interessado naquele texto, ele queria estudar essa ideia de probabilidades associadas. E o resultado dele foi o seguinte, para cada vogal, ele achou 1.104 vogais que eram seguidas de vogais, 7.534 vogais seguidas de consoantes, 7.535 consoantes seguidas de vogais e 3, seja lá o que sobrou, consoantes seguidas de consoantes. Chato pra caramba. E daí? Eu vou desenhar os resultados dele de um jeitinho um pouquinho diferente. Perguntando se você está em uma vogal, qual é a chance da próxima letra ser uma vogal também? É meio que isso. Se você está numa vogal, tem uns 13% de chance da próxima coisa ser uma vogal. E 87% de você ir para uma consoante. Esses dois somados dá 100%, porque depois de uma vogal, ignorando espaço e pontos, essas coisas, só tem consoante ou vogal. E o mesmo vale para consoante. Depois de uma consoante, só tem vogal ou consoante. E esse desenhinho, essa ideia de que o seu próximo estado dependia do estado atual, foi o que o Markov falou. Cara, isso pode se aplicar a qualquer coisa. Não precisa ser vogal, pode ser novamente sol e chuva. Ou sei lá, pode ser realmente qualquer coisa. Ele falou, qualquer coisa mesmo. Então, de repente, se tá chovendo hoje, amanhã faz sol e no outro dia neva, não sei o quê, de repente dá pra gente falar em probabilidade de um ser seguido do outro. Você pode falar na probabilidade de transição de um estado pro outro. E hoje, as cadeias de Markov, esqueci de levantar o papelzinho, as cadeias de Markov, que são esses rabisquinhos que eu fiz, elas estão na base de tudo quanto é computação, tudo quanto é algoritmo que lida com probabilidade. Estão na base de coisas como
na física ou na bioquímica, quando você prevê se uma enzima vai se conectar ou não com o substrato, com a probabilidade dela se ligar, ou no seu celular, naquela coisinha que prevê a próxima palavra que você vai usar, é também uma coisa que está tentando fazer uma cadeia de Markov, falar, ok, depois de uma vogal tem uma consoante, depois de você falar oi, a palavra mais provável é tudo e a outra é bem. E se você nunca brincou, pega o celular, fica apertando a próxima palavra, porque sai coisa surpreendentemente próxima do que você fala, porque é o celular aprendendo as frequências das coisas que você fala. E, claro, se você olhar pro texto do Markov, ele estava olhando só para letras, só vogais e consoantes. Isso não é um romance. Assim como se você apertar o próximo no seu celular, você não vai escrever uma mensagem de texto assim super complexa. Porque o celular está olhando no nível de palavra, o Markov está olhando no nível de letra. Ele não tinha computador, era 1913, o cara literalmente passou páginas e páginas, horas, dias, não sei, olhando 20 mil letras. Hoje com um computador você faz isso numa fração de segundo. Então, a princípio, se você tem um computador, coisa que Markov não tinha, e um pouquinho de paciência para fazer um modelo mais complicado, por exemplo, no celular, nível de palavra, ou de repente conjuntos de palavras, parágrafos, ideias, a princípio você consegue aprender, nesse sentido de aprender as probabilidades, aprender um texto, você consegue reproduzir um texto. E isso começa a entrar também no ramo da inteligência artificial, mas eu vou deixar isso por outro episódio, porque senão não acabo hoje.